Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para o nosso segundo encontro e hoje a gente vai abordar um tema que ele é interessantíssimo, que é a teoria do Big Bang. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a teoria do Big Bang, bem no finalzinho, mas a gente não falou com todos os detalhes que são interessantíssimos, tá? Então, a gente vai começar pelo início de tudo mesmo, pelo Albert Einstein. Por que que Einstein, ele é tão importante tanto para o Big Bang quanto para a física moderna? Bom, com a publicação da teoria da relatividade geral, Albert Einstein definia que o universo ele era estático e eterno. E aí, com isso, vários físicos começaram a estudar as consequências da teoria da relatividade geral, primeiro, para um universo sem matéria e sem energia, e segundo, para um universo ou com energia ou com matéria uniformemente distribuída. E aí, eles tiveram uma surpresa. Os universos, independente dos casos, eles ou se expandiam ou se contraíam, contrariando o que Einstein acreditava, que o universo era estático. Foi então que Georges Lemaitre, esse carinha aqui, ele era um padre belga, ele considerou a possibilidade da equação de Einstein estar correta. Vale ressaltar que nesse período, muitos acreditavam, a maioria acreditavam, que Einstein não estava correto. Então, foi ele que foi o cara que começou a estudar essa equação. E aí ele fez algumas combinações dessa equação com as leis da termodinâmica. E os resultados que ele obteve descrevia a expansão do universo. Vale ressaltar que esses resultados, eles não descreviam, o surgimento do universo ou da vida, mas sim que houve um início em algum momento. Então, o Lemaitre foi e chamou essa teoria, chamou essas conclusões de o ovo primordial. E aí, quase que em simultâneo, Hubble, que não conhecia Lemaitre, ele começou a fazer observações do universo. E aí ele começou a estudar as nebulosas e ele percebeu que essas nebulosas tinham um desvio para o vermelho, que é o conhecido redshift. E aí, com isso, ele percebeu que as galáxias estavam se distanciando da Terra, cada vez mais longe, de forma mais rápida, cada vez mais distante. E então, Sir Fred Hoyle, com o intuito de ridicularizar, essa teoria, que tudo a partir de uma explosão, chamou a teoria de Big Bang. E o nome colou, que é o que a gente conhece e chama até hoje. E aí, Sir Fred Hoyle, ele sempre procurava explicações alternativas para esse afastamento das galáxias, ok? Mas o Big Bang foi só uma explosão? Não, o Big Bang não foi apenas uma explosão. Teve também uma explosão, mas teve fases que a gente considera também dentro do Big Bang. E aí a gente aqui, traz algumas imagens que quando você vai pesquisar lá no Google, por exemplo, fases do Big Bang, eles sempre aparecem. Então perceba que tem a fase da explosão, tem formação de átomos, tem formação de nebulosas, formação de planetas e estrelas. Mas agora a gente vai abordar cada um. A primeira fase do Big Bang é conhecida como singularidade. Ou seja, um único ponto ou átomo primordial, muito quente, muito denso, com muita energia, explodiu. Então, essa é o que a gente chama de singularidade. Há algumas controvérsias com relação a essa fase, tendo em vista que um cientista chamado Penrose, que foi ganhador do Prêmio Nobel, defende a ideia de um universo cíclico e que não possui exatamente um ponto de início. Há controvérsias, mas a ciência é feita de controvérsias, ideias sendo refutadas, novas ideias surgindo, e essa é a singularidade. Continuando, a gente tem o período inflacionário. Nesse período, o universo ele cresceu cerca de 90 vezes a mais. E ele cresceu a uma velocidade maior que a velocidade da luz, ou seja, teve aqui uma anomalia que ainda hoje ela é desconhecida por parte dos cientistas. A gente sabe que na natureza a maior velocidade de existência é a velocidade da luz.
e nada pode ultrapassar isso. Então, aqui teve uma anomalia que ainda não é explicada. Foi no período inflacionário também que teve a separação das 4 forças fundamentais, que vale lembrar aí que é a gravidade, o eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, ok? Seguindo, a gente chega no período do universo opaco e transparente. Aqui, hidrogênio e hélio surgiram nos primeiros momentos de vida do universo. E aí surgiram por meio, realmente, da combinação de prótons, né, dando origem a núcleos atômicos mais leves. E aí teve um rastro de energia detectável, que a gente conhece hoje como radiação cósmica de fundo. Ainda hoje no universo há radiação cósmica de fundo, porque é ainda proveniente da explosão. E aí, entre os 300 a 400 mil anos de idade, o universo era tão denso que a luz não conseguia se propagar. E aí era uma névoa densa, foi esse período que foi o opaco. E aí, com a crescente, né, expansão do universo e diminuição da temperatura, essa névoa foi se dissipando, onde os primeiros raios luminosos começaram a entrar, e então o universo passou a ser transparente. A terceira fase é o que a gente conhece como colapso gravitacional. E aí, nesta fase, cerca de 200 milhões de anos após a expansão inicial, as forças gravitacionais elas começaram a aglutinar grandes porções de gás. E aí, nesse período, a composição era de 75% de hidrogênio para 25% de gás hélio. Teve muito acúmulo de átomos, né, em pequenos volumes, só que em altas temperaturas e grandes pressões. E então iniciou-se o processo de fusão nuclear dos átomos de hidrogênio. E isso deu origem às primeiras estrelas. Então foi na terceira fase que as estrelas começaram a surgir. Na quarta fase, a gente tem a formação das galáxias, ou seja, passaram cerca de 500 milhões de anos desde o início do universo. A força gravitacional se uniu lentamente, aglomerando estrelas, formando grupos de estrelas. E estas, né, as estrelas em mútua atração formaram os primeiros clusters, ou seja, galáxias em atração gravitacional, que formaram os primeiros grupos locais, como, por exemplo, a nossa Via Láctea. E essa, né, a formação da Via Láctea foi a última fase. Aí a questão do início da vida, teve toda a história do planeta Terra, que é algo que a gente pode ver posteriormente. Aqui são as referências que eu utilizei, são super importantes. Quem puder e quem quiser ler, leia, que vale realmente a pena. É uma leitura muito interessante. Eu espero que vocês tenham entendido. As dúvidas a gente deixa para o nosso momento presencial, onde a gente vai debater um pouco. E eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso momento presencial.